O caminho estreito e difícil tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Uma vasta porção dos céus espera por ti. Senhor Jeová, o Deus da criação. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Senhor de Gileade, a rocha eterna. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão, Senhor Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, que é eterno.
cante, aleluia. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o provedor, Jeová Jireh, o nosso Salvador, nosso Messias. Seu Filho enviou e aqui testemunhou. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. Boa noite, Carmo de Minas, boa noite, Sul de Minas, boa noite, Brasil. Boa noite a todos os estados brasileiros, a todos que estão na zona rural, a todos, amados irmãos e irmãs, uma ótima noite. A você que está no aplicativo, boa noite. Obrigado pelo carinho, você que está no site, Deus abençoe. E a vocês que estão acompanhando através do Facebook, das nossas páginas, Deus abençoe. Mais um programa Fé para Vencer com o pastor José Custódio, que nessa noite vem trazer para você mais uma palavra, uma mensagem da parte de Deus para vossas vidas. Amém? Boa noite, pastor. Boa noite com Jesus. Boa noite a todos os nossos ouvintes preciosos. Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, nos encontrando através da Web Rádio Estrela do Oriente. Encontrando-nos para juntos meditarmos mais um pouquinho sobre estas grandes e incontestáveis verdades da Palavra de Deus. E nós, como em todos os programas, porque não sabemos, muitas vezes, pessoas entrando, ouvindo pela primeira vez,
nós então gostamos de dizer às pessoas que a nossa finalidade é levar até você o conselho de Deus, como o apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro, sempre disseram isto: não deixamos de vos levar, vos entregar todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus é este: entrai pela porta apertada, caminho estreito, porque é por aí que nós vamos chegar ao céu. Os que entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, não têm esperança de chegar ao céu. E quem não chegar ao céu vai chegar ao lago de fogo. Então nós precisamos levar até os nossos preciosos ouvintes este conselho de Deus, dizendo que nós não temos nada contra quem quer que seja, e nem tampouco podemos obrigar a quem quer que seja a entrar por este caminho. Mas nós devemos mostrar para as pessoas o abismo que se encontra diante de cada um daqueles que entram pela porta larga, caminham pelo caminho espaçoso. E devemos mostrar também onde vamos chegar se entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho apertado. Porta apertada, caminho estreito. Este é o caminho que conduz à vida eterna. Agora, todos têm um livre-arbítrio. Todas as pessoas, cada um sabe o que quer. Eu não posso, de maneira alguma, obrigar alguém a ir para o céu. Ninguém pode obrigar, nem o próprio Deus não obriga ninguém. Ele simplesmente convida. Ele nos convida a entrar pelo caminho que nos conduz à vida eterna. E ele mesmo diz que o caminho é ele próprio. Evangelho de São João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é isto que nós queremos para todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, e não temos nada com a religião de ninguém, e nem da maneira em que as pessoas vivem. Nós temos contra o pecado, contra o que está errado. O nosso profeta para esta era, nosso irmão William Marion Branham, o profeta de Elias, prometido em Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, referências. Ele nos aconselha assim, pois ele mesmo disse: eu não tenho nada contra o pecador, mas sim contra o pecado. Então é isto que nós fazemos também. E queremos o bem de todos, como o próprio Senhor Jesus Cristo quer que todos se salvem, que ninguém venha a se perder, mas que todos se salvem.
Agora, para que todos se salvem, olha, nós podemos dizer que todos estão salvos, segundo as Escrituras. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então todos são salvos. Quando nós falamos, nós queremos que alguém se salve, nós queremos que as pessoas aceitem a salvação que o nosso Deus já nos deu a cada um de nós. Até aquele homem de mais baixo nível, a mulher de mais baixo nível na sociedade, seja ele um beberrão, seja ela o que for, Deus já salvou ela, já salvou ele. Agora resta a cada um de nós aceitarmos a salvação que já nos foi dada. Todos somos salvos. Você crê nisso? Todos nós somos salvos, segundo a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso você encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Agora nós vamos ligar isso aqui com Mateus 5, Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Nós temos coisas muito gostosas ali também. Mas, antes de tudo, vamos ler ainda no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, verso 11, que nos diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Salvar o que se tinha perdido. Então, nós chegamos à conclusão de que nós estávamos perdidos. Agora nós devemos voltar para a eleição e predestinação. Todos os eleitos de Deus, os predestinados, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo, como está escrito aos Efésios capítulo 1 e referências. Então, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Agora, se eram eleitos e predestinados, então estavam seguros, né? Não se perde. Aquele que é eleito de Deus, foi elegido pelo próprio Deus, ele não tem como se perder. Não tem. Por quê? O Senhor Jesus, ele disse na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de São João, orando ao Pai, ele disse que nenhum dos que
lhe foram dados, ele lançará fora. Não. Ele não lança fora os que foram dados a ele. Isto são aqueles que foram elegidos por ele próprio desde antes da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Agora, então, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo, não tem como se perder. Não tem. Mas nós temos que observar uma coisa. Que Jesus disse aqui, a sua palavra nos diz, nós acabamos de ler, que ele veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, aleluias. Então, glórias e glórias. Estes eleitos de Deus, eles estiveram perdidos também. Estiveram perdidos. Leia aí Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Em outra tradução, diz veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, assim ele morreu, deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue por nós lá no Calvário, na cruz do Calvário. Aleluia. Morreu por nós. Oh, glória. Por quê? Através daqueles lobos cruéis que os apóstolos falaram sobre eles, que viriam trazendo suas próprias doutrinas, enganariam a muitos. E o Senhor Jesus Cristo disse que, se possível, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível. Mas não é possível. Porque estivemos enredados, sim. Nós estivemos enredados, sim, com outros tipos de doutrinas. Por quê? Herdamos de nossos pais. Pai, avô e outros, né? Nossos ancestrais, que diz, né? Muito bem. Porque lá no ano 325 depois de Cristo, como todos já temos o conhecimento, que ali foi mudado muita coisa. Constantino, aquele grande homem, né? Grande e pequeno. Porque para Deus, aquele que se faz grande torna-se pequeno. Aquele que se faz pequeno torna-se grande. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aleluias. Então, por aí, nós temos o conhecimento de que aquele que se exalta, também a palavra nos diz, será humilhado. Aquele que se humilha, será exaltado. Então nós vamos por aí até chegar onde devemos chegar.
sabendo que o eleito de Deus não se perde. Os escolhidos de Deus não se perdem. Aos Efésios, capítulo 1, nós lemos isto. Eleitos, vejamos, 1 de Efésios, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós estamos seguros, mas como estávamos perdidos, porque antes que nós recebêssemos a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estávamos enrolados. Nós não tínhamos para onde ir. Eu dou testemunho próprio. Eu vivia de galho em galho, procurando o tronco. Procurando o tronco. Você já viu o macaco pulando de galho em galho? Ainda existe muita gente deste jeito. Mas o tronco é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. E Deus nos enviou o profeta Elias, foi para nos levar de volta a este tronco. E este tronco é, sem dúvida alguma, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Este é o tronco. Aí então cabe nos mostrar, até serve como resposta para uma pergunta de um determinado irmão no programa da segunda-feira passada, que nos perguntou: devemos ficar então com a doutrina dos apóstolos ou também dos profetas? Aos Efésios capítulo 2, verso 18 ao 22. Porque por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá vendo? Deus tem família. E os seus eleitos são desta família. Mas no verso 20 ele diz: como que a gente pode estar nessa família? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá vendo, meu irmão?
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E este fundamento é a doutrina de Deus, viu? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós precisamos e devemos estar, se somos da família de Deus, nós temos de estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá vendo? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Você sabe qual é esse edifício? É você. É cada pessoa que serve a Deus de verdade. É um edifício bem ajustado e cresce para templo santo no Senhor. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Edifício crescendo para ser templo santo no Senhor, e estando também vós juntamente, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, nós precisamos chegar a um ponto básico para todas estas coisas. Como é que o homem, a mulher, vai ser templo santo no Senhor? Ser edificados de tal maneira para a morada de Deus. É de qualquer maneira? Nós vamos deixar os versículos bíblicos, vamos ler, passar por cima e dizer que somos moradas de Deus? Vamos ler um versículo bíblico que condena tal e tal coisa na vida das pessoas, se praticam, né? Aquelas que praticam coisas que a Bíblia diz que não pode. E diz: eu tenho o Espírito Santo. Tem? Se enganam muito. Se enganam muito. Misturam muito as coisas. Pessoas que às vezes têm um dom do Espírito Santo, pensam que têm o Espírito Santo. Simplesmente por falar em língua estranha, já diz que é batizado com o Espírito Santo. Mas os bruxos, os macumbeiros, os espíritas, também falam em língua estranha. E eu te pergunto, eles são batizados com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo
para ser batizado com o Espírito Santo, é preciso pelo menos, procurarmos nos enquadrarmos com a doutrina dos apóstolos. Caso contrário, você tem dom do Espírito Santo, você recebe dom do Espírito Santo, mas o dom, o próprio Espírito Santo, não tem jeito. Para começar, o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito de verdade, ele disse que viria. Vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre o Espírito de verdade. Capítulo 16 do Evangelho de São João, verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí? O Espírito de verdade é o Espírito Santo. E ele nos guiará em toda a verdade. Foi Jesus que falou. Aí Deus nos manda o profeta Elias, cheio sim do Espírito Santo, para nos trazer de volta a doutrina dos apóstolos e, claro, dos profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Aí esse Espírito de verdade, ele atuou desde os tempos, a era da igreja de Éfeso, na qual o apóstolo Paulo foi o mensageiro, o primeiro mensageiro, às 7 eras da igreja aqui na terra. O primeiro foi o apóstolo Paulo, o profeta Paulo, né? Quanto profetizou. Depois vem Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E agora na última era, William Marion Branham. E todos esses mensageiros, nos seus dias, aqui na terra, cada um na era em que ele foi o anjo, para aquela era, para aquela igreja, todos esses tinham o Espírito de verdade, o Espírito Santo. E eles sim, guiados pelo Espírito Santo, levaram a noiva do seu dia, parte da noiva. Porque cada era da igreja, em cada uma delas, houve um povo, sim, não só chamado, mas escolhido. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, em cada era da igreja, houve um povo escolhido. Por quê? Seguiram passo a passo a doutrina
dos apóstolos nos seus dias. Inclusive, muitos morreram, selaram seu testemunho com seu próprio sangue, sua própria vida, amarrados em estacas, queimados, selaram seu testemunho de que eram escolhidos de Deus. Quantos foram jogados nas arenas para servir de comida para os leões famintos? Mas eles não negaram o Senhor Jesus Cristo. Eles morreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito de verdade os guiou em toda a verdade. Mas no ano 325 depois de Cristo, o espírito do anticristo veio através de Constantino, mudando as verdades das Escrituras, criando suas próprias doutrinas. E então, quanta gente crê naquelas mentiras de Constantino, crê que aquelas mentiras são verdades e não aceitam a verdade da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Está vendo? Isso é terrível, mas é verdade. Nós não temos como negar, né? É verdade. Nós podemos ler o que o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, está escrito assim, verso 10: para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Está vendo? A sã doutrina é a doutrina dos apóstolos, meu irmão. Para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado, diz o apóstolo Paulo. Este evangelho foi confiado a Paulo, foi confiado a Pedro, a João, Tiago e os demais apóstolos. E o Espírito de verdade, que o Senhor Jesus Cristo disse que viria para nos guiar em toda a verdade, nos trouxe de volta a palavra original. Sendo nós eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo, mas vivíamos enganados. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era um deles. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo no capítulo 4 de 1 Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizam a própria consciência, acreditam em uma mentira e dizem que aquilo é verdade. Pois é, por isso nós já fomos advertidos. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Como existe o Espírito que nos guia em toda a verdade, existem os espíritos enganadores que levam as pessoas até mesmo a acreditar em doutrinas de demônios. É a Bíblia, meu irmão. Leia aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 4. Aí nós queremos ser bem-aventurados. Todos queremos ser bem-aventurados. E o Senhor Jesus Cristo fala das beatitudes, né? As bem-aventuranças. Ele nos mostra, através de sua palavra, que se escolhemos o caminho estreito, apertado, fazemos uma boa decisão, porque este caminho nos leva à salvação. Amém. Boa noite, Brasil. São exatamente 20 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Uma massa humana nos acompanhando. Esse programa abençoado, no qual Deus está usando poderosamente o pastor para trazer essa mensagem para o coração de todos que estão acompanhando a programação nessa noite. 20 horas e 24 minutos. Boa noite a todos, são várias pessoas, não consigo falar o nome de todos vocês, mas boa noite a todos que estão acompanhando pelo Facebook, tá bom? A todos mesmo, a todos vocês. Vou deixar uma pergunta, pastor, no ar aqui para o senhor estar respondendo no decorrer do programa, se for possível. O nosso amado irmão nos pergunta, né? Valdo pergunta para o pastor por que tem pastores e familiares que voltaram ao catolicismo depois de anos em outra denominação. Ou seja, pastores que viveram alguns anos pregando a palavra do Senhor na igreja e depois voltaram. Essa pergunta que você está deixando aí, para você estar respondendo. E vamos então de uma mensagem, vamos de tocar aqui um hino, né, para que todos possam nessa noite estar meditando aí na sua casa. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Jesus vem. Vamos tocar para você aí. Uma boa noite para você, 20 horas e 25 minutos. Todo mundo ligado! Brasil! Vem buscar, levando para um lar que Ele mesmo preparou. Daremos adeus a este mundo, deixaremos para trás os problemas daqui. Participaremos da grande festa com som de orquestra igual nunca ouvi. O dia não sei, mas eu sei que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, eu sei que Ele vem.
estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Estaremos com santos ali a cantar, com anjo Gabriel, arcanjo Miguel e querubins, lugar de encantos, não existe pranto, somente um canto celeste ouvir. Doce melodia, ali cantaremos. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. O dia não sei, mas eu sei que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora. Estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. o dia não sei. Jesus vem, Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Boa noite, Ricardo, José Ricardo, a todos que estão nos acompanhando em Itamonte, Tanhandu, um abraço para vocês. Boa noite, José Ricardo, obrigado pelo carinho. Mário Antônio em Carmo de Minas, a todos que estão em Carmo de Minas, uma boa noite para você, boa noite também para o Diácono Oliveiro, boa noite Dorival Bezerra, Deus abençoe. Boa noite Magali Andrade, boa noite em São Lourenço, boa noite também para o esposo, Deus abençoe a toda a família. Boa noite Rogério Colli, Roseli Luz, que é a missionária Roseli, Deus abençoe. Rose, né, a missionária Rose, um abraço, Deus abençoe. Ana Karine Bevenuto, José Adenilson, Daniela Moraes. Oi, Dani, obrigado pelo carinho, Deus abençoe, hein? José Adenilson, forte abraço. O Zezé de Abreu, Maria, a todos vocês que chegaram, eu não falei o nome antes, a Bia Silva, o Juliano Manuel, a todos vocês que eu não falei o nome aí, Deus abençoe e conhece a cada um de vocês que está acompanhando. Vamos para a nossa segunda etapa aí e fica ligadinho, não sai daí, ao contrário, compartilha, tá bom? Para que demais pessoas possam acompanhar. Clarete de Oliveira, Deus abençoe. E vamos, né, ouvir o nosso pastor José Custódio, que vai estar trazendo aí a segunda parte aí e a resposta, perguntas e respostas, tá tudo aqui na Bíblia da Palavra do Senhor. Boa noite, pastor, fique à vontade. Amém. Nós vamos já aproveitar para responder com a palavra de Deus, né? Esta pergunta que foi feita agora, né? Ela se enquadra perfeitamente com a mensagem que nós estamos pregando. O apóstolo São Pedro, falando sobre Balaão, aquele que amou o prêmio da injustiça. Então, nós podemos já até ler por aqui, no capítulo 2 de 2 Pedro, no verso 15, vamos começar daqui. Mas não pega bem começar daqui não. Vamos começar do verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos,
blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Vai anotando aí, viu, meu irmão? É 2 Pedro capítulo 2. Então, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Agora veja aí, ó. Estes são fontes sem água. Você já viu fontes sem água? Nuvens levadas pela força do vento. Aonde der o vento ele vai, né? Para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. É bom repetir esse versículo. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ah, não, eu estou tentando me afastar de lá, mas os outros, até pastores estão indo para lá, viu? Prometendo-lhes liberdade. Querem liberdade mundana. Porque o Evangelho, no Evangelho, nós temos liberdade no Espírito, não no mundanismo. Nós somos os presos do Senhor Jesus Cristo. Queremos estar presos nisto. Porque vivermos aqui 80 anos, até 100 anos, põe isso perto da eternidade, isso não é nada, desaparece. Então é preferível não termos essa liberdade porca que o mundo tem e termos a liberdade, sim, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Então, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, servo do mundo, servo do pecado, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se
do santo mandamento que lhe fora dado. Está vendo? Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Você já viu isso? O cão vomita e depois vai lá e come. O apóstolo Pedro diz isso aqui. É o verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Está respondida a sua pergunta, meu irmão. Aqueles que conhecem a verdade, praticam a mentira, você sabe para onde eles vão, né? Antes não tivesse conhecido. Voltou para trás novamente. Voltou atrás, vomitou, depois voltou lá e comeu. Cospe. Eu ouvi um pastor dizer uma certa vez, um saudoso, já morreu faz tempo, saudoso pastor Pedro, lá de Boa Esperança. Ele diz que a pessoa come, depois cospe no prato que comeu. É, isto são verdades escriturísticas. É. E eles ainda acham estranho não corrermos com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, e blasfemam de vós, diz a palavra, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4:4. Mas nós damos graças a Deus por essa bem-aventurança que temos. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. Diferentes por quê? Não é porque nós queremos ser diferentes, é porque a palavra nos faz diferentes. E então, segundo aos Coríntios, ou melhor, 1 aos Coríntios, capítulo 2, ou capítulo 16, segundo aos Coríntios 16, verso 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O Senhor Jesus Cristo, quando a multidão foi deixando ele, porque enquanto ele estava pregando cura divina, curando os enfermos, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, todo mundo estava com ele. Vamos com ele, esse homem aí é o verdadeiro mesmo, viu? Esse aí é verdadeiro. Quem que tem esse poder aí? Ninguém. É só ele mesmo. Até uma mulher que estava com fluxo de sangue por quantos anos tocou na veste dele e o sangue estancou na hora. Aquele endemoninhado gadareno andava nu, sem roupa. Nu é sem roupa, é claro, né? Andava nu e vivia só fazendo aquelas coisas que ele fazia, né? Ninguém podia com ele, cadeia não o segurava, vivia lá nos túmulos, no cemitério, aquela coisa tremenda. Quando ele chegou diante de Jesus, o que aconteceu? Os demônios tiveram que deixá-lo. E
E assim sucessivamente. Pessoas cegas, pessoas com tanto problema, pessoas mortas, Jesus ressuscitava, Jesus curava, Jesus dava visão, Jesus dava audição. Mas quando ele começou a pregar a palavra, falar para o povo que eles tinham que comer a sua carne, beber o seu sangue, a falta de revelação, o que que fala? O que que faz? Falta de revelação. Quando eles ouviram isso, até os 70 discípulos que expulsavam demônios, curavam enfermos, até eles foram embora, deixaram Jesus. E Jesus diz para eles, para os demais, quando eles disseram: Senhor, tá indo todo mundo embora, tá só nós aqui. Ele disse: vocês não querem ir também? Não, eu sou pastor, mas eu vou voltar para tal e tal. Vai? Jesus não segura ninguém não, pode ir. Mas sempre tem aquele que diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? O apóstolo Pedro disse, falando por todos os apóstolos: se só tu tens palavra de salvação e de vida eterna. Agora, pessoas que vêm, diz que aceitou a palavra, não aceitou nunca. Porque aquele que aceita a palavra não volta atrás. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele não volta atrás, ela não volta atrás. Por quê? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu estava perdido, ele me achou, ele me buscou. O que mais que eu quero? Vou voltar para a mamãe velha? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós precisamos de revelação da palavra. E a revelação da palavra, tenham certeza disso. A revelação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é esta mensagem do profeta de Deus para esta era. Aquele Espírito de verdade que virá, vos guiará em toda a verdade, inclusive no batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de verdade guiou o apóstolo Pedro e os demais apóstolos a batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Constantino disse que não. Até nos dias em que ele, Constantino e a sua cambada, né? Entraram, casaram a igreja com o Estado e foram desmentindo as Escrituras. Até ali, batizava-se usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver qual o teólogo, qual o sábio e entendido que pode provar contrário a isto. Pode provar que Pai é nome,
que Filho é nome, que Espírito Santo é nome. Eu quero ver quem que pode provar isto. Pai é simplesmente um título do ofício de Deus. Título do ofício. Porque Deus é perfeito em 3 ofícios, não em 3 nomes. Então, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Não é esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo é o nome de Deus. Isso nunca existiu na Bíblia. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo São João diz que se alguém vos trouxer uma doutrina a não ser esta. Ei, apóstolo São João, vamos ver aqui. Vamos falar com o nosso irmão João aqui. O apóstolo, o amado do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ver o que ele diz aqui, né? São coisas gostosas de ler, né? Então, apóstolo São João diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você quer mais do que isso? Será que nós precisamos ainda mais do que isto? Então, se precisamos mais do que isso, não sei onde é que nós vamos arrumar, né? Porque a Bíblia Sagrada é a pura verdade. Não tem como negar o que está escrito. Agora, se nós negarmos o que está escrito, você já sabe, né? Você já sabe o que vai acontecer, né? Por isso é que nós afirmamos: o mundo todo, todos os cristãos, chamados cristãos, estão esperando pelo arrebatamento, pregando arrebatamento, fazendo até dramas, peças teatrais, mostrando como vai ser o arrebatamento. Só que não é nada do que estão fazendo, do que estão mostrando. O nosso profeta nos fala claramente em suas mensagens pregadas. Ele diz que o arrebatamento vai ser uma coisa tão simples que o mundo não vai perceber. De repente vamos ver lá o Elias e Moisés pregando lá em Jerusalém. Mas escuta, isso aí não teria que ser depois do arrebatamento? É o que vai ser dito então. Uma voz lhes dirá: o arrebatamento já se deu e vocês não perceberam. Aleluias, glória a Deus. Não perceberam. Por quê? Estavam esperando de uma maneira e veio de outra.
Por quê? Deixamos de aceitar a coisa como ela é. Deixamos de voltar à palavra original, que é a doutrina dos apóstolos. E aí? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porque eu e Pai somos um, ele disse. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, olha a doutrina aí. É esta doutrina aí. Nós temos que viver esta doutrina aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nada mais do que isso. Isso nós lemos aqui na carta do apóstolo São João. Nós acabamos de ler. Sobre a sã doutrina, né? Esta doutrina aí, ó, que nós acabamos de ler, é a segunda carta do apóstolo São João, segunda carta, que é um único capítulo, né? Nós lemos aí do verso 9 em diante. Agora, aqui ainda, nesta mesma carta, ou melhor, agora na primeira carta do apóstolo São João, nós lemos no capítulo 4, verso 5. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Está vendo? Veja bem, meu irmão. Vamos chegar onde é preciso. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. É isso que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí este Filho unigênito veio e diz assim: eu e o Pai somos um. É aí que está a coisa. O mundo religioso diz que é 3. A Bíblia diz que é 1. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Viu? Lá no dia do julgamento final, como que vai ser? Os eleitos de Deus não vão ser julgados. A noiva não passará pelo julgamento. Por quê? Ele está nela, ela está nele. Para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eu neles e eles em mim. Vamos ler Evangelho de São João,
capítulo é 17. Aí nós vemos a coisa clara, né? É bom lermos. É bom lermos. É capítulo 17. Vamos ver aqui. Verso 16. Verso 16. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Começa por aí. Todo aquele que dá crédito ao mundo, não é de Deus não, viu? Não está na palavra real e verdadeira, não. Agora diz o Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não a de Constantino, a de Jesus. A dos apóstolos. Que Jesus pregou, eles pregaram a mesma coisa, né? Eles que aprenderam com Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Por isso é que ele disse, o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, os guiará em toda a verdade. Aleluias, glória a Deus. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele não diz pela sua palavra hão de crer em uma doutrina de 3 pessoas da Santíssima Trindade. Não, hão de crer em mim. Verso 21. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Ele disse nós agora, por quê? Eu, corpo, Pai, Espírito. Eu, Jesus. O Pai é Cristo, é o Espírito Santo. E eu e o Pai somos um. Pois bem, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha aí a perfeição da unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém, glória a Deus. Isso nos faz religiosos, né? Glória a Deus. Isso deixa a gente religioso. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, e não conhece até hoje, né? Mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Olha aí. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Constatamos então que nós temos de chegar a ser um com ele. A sua noiva é um com ele. A noiva é o corpo e ele é a cabeça. E o corpo vive porque tem a cabeça para governá-lo. Tá bom? Jesus Cristo
é a cabeça, a noiva é o corpo. Então, no dia de juízo, nós vamos estar lá sim, não para sermos julgados, mas para julgarmos, porque estamos nele, somos o corpo. Que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, que o Espírito Santo do Senhor continue falando em nossos corações, porque tudo que falamos é Bíblia Sagrada, é mensagem revelada, é mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Amém. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E se você quer ser curado nesta hora, você que tem uma enfermidade que está te judiando bastante, né? Que às vezes já está até desenganado de médicos. Mas você sabe que o médico dos médicos é o Senhor Jesus Cristo. A medicina vai até onde ela pode ir. Chega um ponto que eles mesmos dizem, só Deus. Só Deus. Então, nesta hora, problemas, casamentos destruídos, falta de emprego, tudo isso você confia em Deus, confia a Ele, porque Ele tudo pode, Ele pode fazer tudo, não há impossível para Ele. Por isso a palavra nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E as enfermidades, Ele cura, Ele diz, eu sou o Deus que te sara. Você crê nisto? Então receba a sua cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós intercedemos ao teu favor. Pai Santo, supre as necessidades das pessoas, cura os enfermos, repreende todo espírito errado, repreende, Senhor, esta coisa terrível, depressão, espírito de depressão, Satanás, sai desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Câncer, câncer, você é um demônio, mas você é um fanfarrão. Diante do meu Deus, você não é nada. E nós te repreendemos nesta hora. Vai embora, deixa esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia somente, meu irmão, meu ouvinte, que a tua fé te salva, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda queremos dizer aos nossos ouvintes que nós temos nossos cultos ali na igreja Tabernáculo da Fé, no sítio Cantinho das Abelhas, que fica na saída de Carmo de Minas para Lambari, a 250 metros da Avenida Mariquinha do Deia, a segunda entrada à esquerda. Nossos cultos nas quartas, sábados e domingos têm início a partir de 18h30. Você é nosso convidado especial. Chegue até ali para conhecer mais sobre estas grandes e incontestáveis verdades. E ainda nós vamos repetir a nossa página lá em Goiânia. Você pode entrar na nossa página ali
O site é o seguinte, é www. A palavra original .org.br. Você pode acessar ali e você vai ver, vai ouvir através deste site pregações da palavra de Deus através do nosso pastor Joaquim Gonçalves e outros pastores, evangelistas. Você vai assistir cultos ali, tá bom? Escola dominical. Você vai aprender muito mais. E também você pode adquirir ali mensagens. É escrever para lá e pedir mensagens de volta à palavra original e as demais, né? É isto. E nós temos aqui conosco a mensagem intitulada De Volta à Palavra Original. É um livrete que, se você quiser adquirir, pode nos pedir em qualquer lugar que nos encontrar. A gente tem para distribuir. E Deus nos abençoe. Boa noite com Jesus. Amém, boa noite com Jesus. São 21h08. Uma ótima noite a todos. Obrigado a você, Fábio L. Fonseca, Cristiano Neves. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe. Que essa palavra venha de encontro ao coração de todos vocês. O Renato Silva, Eliana Ferreira, Cristina da Silva. Obrigado pelo carinho. Boa noite. Segue a nossa programação e vai ficar gravado aí para você acompanhar, tá bom? Aí no Facebook. Compartilha. Amém? Deus abençoe e uma boa noite com Jesus. E assim termina mais um programa Fé para Vencer, que volta na próxima segunda-feira, a partir das 19h30. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, teu coração. A voz te chama suavemente. Abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente. Abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar. E então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente. Queres tu a Ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu.